Faça seu primeiro projeto de Machine Learning agora. Fala pessoal, meu nome é Pedro Garcia, sou estudante de ciência da computação, graduado em publicidade e propaganda, CEO da Nebula Works, a minha empresa de prestação de serviços aí na área da educação, tecnologia e marketing. Bom, e aqui no meu perfil você vai encontrar muita coisa legal, interessante sobre tecnologia, programação, Big Data e por aí vai. E no vídeo de hoje eu quero introduzir agora um assunto, só que eu já vou introduzir ele de forma prática, tá? Que eu comecei a dar uma estudada de forma mais aprofundada recentemente. Eu encontrei ali um projetinho, fiz ali um projetinho bem simples ali, foi quando eu comecei a realmente colocar a mão na massa aí dentro desse tema. E eu achei interessante, fácil de fazer utilizando Python, então a gente sai um pouco do que nós estamos acostumados aqui no nosso perfil, que é o Java, aí nós vamos para o Python e nós vamos criar aí um modelo aí de Machine Learning que vai prever as coisas para a gente. Pessoal, como que vocês instalam, tá, as dependências, os pacotes que nós vamos estar desenvolvendo aqui no nosso projeto? Primeiramente, você vem no seu terminal, tá? Eu acho interessante criar até mesmo a pasta pelo terminal, tá? Tudo certinho. Eu tô usando Mac aqui, então ele funciona com Pipix. Pipix, eu falo Pipix, enfim. E aí você digita aí, não sei, no Windows, ó, pip install Python, ou Pipix install Python. Deixa eu ver aqui se meu roda. Eu já tenho Python, tá? Deu erro. E se eu não me engano, não instala com Pipix aqui no meu Mac, é com Brill. Brill install Python. Ah lá. Como eu já tenho, ele faz o auto-update, ele atualiza. No caso aqui, o meu Brill, tá? Que é como a gente instala aqui no Mac, tá? E por aí vai. Aí ele, ó, warning, Python 3.14 is already installed and up to date. Ok, ele está instalado já. Aqui, ó, tá falando, ó. Ele só atualizou aqui o meu Brill. Quais são os pacotes que nós vamos usar, tá? São esses daqui. Ó, é isso aqui que a gente vai usar, tá? Essas são as dependências. Scikit-learn, ó, Machine Learning em Python. Muito bom, ó. Ó o que dá para fazer, ó, regressão, que foi que a gente fez ali, né? Scikit-learn é uma bíblia da Machine Learning, ó. Clustering, Classification e por aí vai. Como que instala? Vem Getting Started e é simples, tá? É só você pegar aqui na documentação, deixa eu pôr aqui, ó, Install. Windows, Mac, ó, pelo pip, pelo conda, Pandas também, que é uma biblioteca do Python também, ó, documentação, só você vir aqui, ó, Getting Started, cadê? Aqui. Para você aprender, ó, como que instala, ó, pip install pandas, enfim, você aprende a fazer tudo isso daqui pelas documentações, tá bom? E a Yahoo Finance, que é a API, né, que nós vamos utilizar aqui para pegar dados do mercado financeiro, beleza? Que é aqui, ó, pip install iFinance, tá? Aí você instala aí, beleza? Você ativa a sua máquina virtual, seleciona o seu kernel e vamos para o nosso tutorial. Como o foco não é explicar sobre kernel, explicar sobre como instalar o Python na sua máquina, essas coisas, nós vamos passar para o tutorial. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse é o nosso projeto de Machine Learning, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Só para a gente recapitular, nós vamos criar um modelo de Machine Learning para prever o preço do petróleo Brent de amanhã, por exemplo, ok? E também nós vamos fazer uma análise exploratória de dados. Nós vamos tratar os nossos dados aqui, beleza? Hoje a gente sai um pouco do nosso Java, né? Nosso Java da vida, e nós vamos pro Python, né? Que é uma área que eu gosto bastante, eu gostaria até de trabalhar nela, né? Tipo, mais de uma forma mais profunda, com mais empresas, para analisar, enfim, negócios, porque é algo bem legal e para mim é muito prazeroso mexer com dados. Foi a minha primeira área onde eu decidi estudar TI, né? Porque na época eu falava assim, eu não sei esses negócios de programação aí, esses negócios de código, parecia um velho.
Acho que eu vou para uma área que tem mais a ver com a minha aqui de formação aqui, para ver o que dá. Que isso daqui também é muito utilizado em empresas sérias de marketing, né? Para quem não sabe, marketing não é só ficar fazendo post, tá? Sou formado em publicidade, sei muito bem do que eu estou falando. Eu tô tomando meu café aqui para variar, então vamos pro vídeo. Vamos lá. Depois que você instalou o Python, você tem que configurar o teu ambiente virtual aqui, tá? Como o foco do vídeo não é ensinar você a baixar o Python, a fazer isso e aquilo, porque isso daí é o básico e o vídeo ele é focado em machine learning. Se eu for ensinar e baixar o Python, as coisas aqui, vai ser muito, enfim, vai ficar um vídeo muito longo, né? Com o seu ambiente virtual já configurado, você precisa instalar o iFinance. O que é o iFinance? É uma popular biblioteca da linguagem de programação Python projetada para extrair dados financeiros de forma gratuita diretamente da plataforma Yahoo Finance. Ou seja, uma bibliotequinha aqui muito boa para quem quer mexer com o mercado financeiro, quer analisar, quer fazer portfólio também. As minhas redes estão aparecendo aqui agora, inclusive da minha empresa, tá? Vão lá dar uma força lá. Contrate a gente, me contrate que eu vou atender a sua demanda aí pessoalmente, beleza? O que é esse monte de escrito aqui? É porque quando eu rodo esse comando, como eu já tenho ele instalado, né, ele dá essas mensagens aqui, tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que iniciar a nossa Venv, nossa virtual machine aqui, ó. Configuramos o nosso kernel aqui, ó, Venv bin Python aqui, ó. Configuramos. Nós temos que startar este trem, ó. Você pode ver, ó. Presta atenção nessa linha aqui, ó. Ela já dá na pasta, né, certa, só que vocês vão ver que não tem Venv antes do Pedro Garcia aqui. Então a gente precisa ativar a nossa máquina virtual. Nós precisamos ir, aqui no caso do Mac, nós precisamos ir nesse caminho aqui, ó. Dentro da pasta nós acessamos a pasta Venv, .venv, né? .venv. Acessou. Agora nós acessamos a bin, né? Agora nós digitamos o comando source espaço /activate. Beleza, ó, venv está ativado, tá? Para fazer com que as coisas deem certo dentro do nosso ambiente virtual aqui. Vamos lá. Ó, vou rodar esse comando aqui só para ver se está tudo ok. Ele vai dar que tá errado porque, ó, you may need to restart the kernel to use update packages. Update, para atualizar os pacotes. Eu tenho que, enfim, reiniciar o kernel, mas a gente não precisa fazer isso, tá? Esse projeto, só mais um disclaimer rapidão, eu que desenvolvi ele, tá? Ele vai estar disponível nas minhas redes para você acessar, tá? Ó, tá tudo explicadinho aqui, resumido, tá? Fiz uns resumos rápidos aí. Quem quiser algo mais aprofundado, você já tem o caminho aqui previamente pavimentado. Nós precisamos importar agora, ó, o iFinance. Importar o iFinance como YF, para a gente não ter que ficar digitando toda vez, ó, iFinance ponto download ponto, né? Nós colocamos para ele importar essa dependência como YF. Toda vez que a gente quiser usar ela, nós só precisamos por YF, beleza? Rodando aqui, ó, importamos, beleza. Agora, com esse comando, a gente baixa os dados históricos do petróleo Brent para os últimos 6 meses, tá? DF. O que significa DF? É uma sigla muito utilizada para a gente criar e para a gente armazenar data frames. O que é? É o nosso bancão de dados, né? O nosso super banco de dados aqui para a gente trabalhar com as análises. Pausa para o café. Aqui o que a gente está falando? Nossa, que café amargo. DF vai receber o download do nosso iFinance, tá? O que a gente vai baixar? Nós vamos baixar os dados do petróleo Brent de um período de 6 months. O que é months? Meses em inglês. Olha o meu inglês aqui
minha noiva como uma ótima professora de inglês. Inclusive, ela tá com a agenda aberta, tá? Só dá um toque aqui pra mim que eu passo pra ela. 6 meses, ok? Vamos rodar esse... Ó, rodamos esse comando, ó, ele já baixou, ó, você pode ver, ó, 100%, off, completed. Vamos lá agora. Exibindo as últimas 5 linhas do data frame. É sempre bom você exibir as linhas, você rodar comandos que mostrem a sua tabela aqui, né? O seu... Eu vou chamar de DF, tá? O seu DF aqui, para que você veja se tá tudo certo, ok? Ó, aqui a gente roda. Opa! Rodamos aqui, ó. Ele rodou, ó. Não deu nem 1 milésimo de demora. Ó, você pode ver que tá tudo certo, ó. Tudo certo. As últimas 10 linhas. Pedro, mas você falou que era as últimas 5 linhas. E por que tá 10 aqui e apareceu 10 linhas? Porque assim, ó. Por definição, essa funçãozinha tail, ela vai vir dessa forma aqui, ó. Aí você vai rodar aí, ó, ele vai mostrar as últimas 5 linhas. Porque tail, por definição, mostra apenas as 5 linhas, ó. Se você parar o seu mouse aqui em cima, ó, só encostar, ó, você pode ver que o int ali, ó, int igual a 5, né? Então, vai mostrar as 5. Agora, eu quero que mostre as 50 últimas linhas. Ó. Ele não vai mostrar tudo, ó, que você pode ver que tem uns 3 pontinhos aqui, porque é muita linha, ó. Output is truncated, né? Não é para usar essa função aqui, ó, dentro aqui, porque senão vai ficar truncado, ó. Ele mesmo tá falando, tipo, é muita linha, cara, que você quer ver aqui agora, né? Com essa função aqui, é muita linha, então vamos com calma. O que dá para pôr aqui, ó, é 10. 10 já vai ficar algo mais, ó, interessante. Cadê? Aqui, ó. 10, apareceu as 10 linhas. Beleza? Beleza. Guardem esse ticker aqui, ó, esse BZF, tá? Prestem muito atenção aqui, porque agora nós vamos explorar esses dados e limpar eles para o nosso modelo ficar top. Ó, Describable. Temos outra funçãozinha legal aqui. Mostra um resumo dos dados com o número de elementos, média, desvio padrão, valor mínimo, mediana, primeiro, segundo e terceiro quartil, sendo que o segundo quartil é a mediana. E o valor máximo. Vamos rodar aqui, ó, nosso Describable. Rodamos. Ó, aqui, ó. Min é a média, mínimo, primeiro, segundo e terceiro quartil, né? A máxima, valor máximo, né, os maiores valores. Aqui temos tudo que a gente deseja saber, né? As aberturas aqui, ó, quando que abriu, ó, é a média de abertura 85.82, a mínima 58.93, a máxima de fechamento, aqui a média, né, de fechamento 85, a mínima 58 e por aí vai, ó. Então, só nesse Describable a gente já tem uma visão supimpa, uma visão muito boa, supimpa, meu Deus, uma visão muito top aí do que é o nosso conjunto, dos possíveis dados aí que nós vamos trabalhar aí durante as nossas análises. DF-Head também é uma funçãozinha bem legal, onde o foco dela é mostrar o topo do seu data frame, entendeu? As 5 linhas, né, como é de praxe, e principalmente a cabeça da tabela. Aqui, ó, que nós temos o nome das colunas, das linhas e por aí vai. Removendo o multi-index, ou seja, removendo o ticker BZF. Você pode ver que aqui nós temos esse BZF, ele não é nada produtivo para os nossos objetivos. A gente precisa tirar eles, porque quando a gente for puxar depois as colunas e as linhas, vai vir esse BZF no meio e vai ficar um negócio muito... Vai dar como se todas as colunas fossem BZF, sabe? É ruim. E esse é o padrão dos data frames do Yahoo Finance, tá? Ele sempre tem aí, na maioria das vezes, esse BZF. Ele geralmente vem como multi-index, com multi-index, né? Vários index aqui,
entendeu? Sendo que pro nosso propósito, a gente só precisa desse open, low, high, close, não precisamos do BZF. Como que a gente tira isso? Data frame, acesse as colunas, tá? E atribua o drop level, ou seja, drop, tirar, pular fora o level 1, que é o BZF aqui, entendeu? Drop level é para deixar só um aqui, só um, né? Pensa assim, vamos arrancar isso, vamos tirar o mal pela raiz. DF head, ó, vamos conferir o resultado, ó. Vamos rodar aqui de novo. Ó, você pode ver que saiu aquele ticker BZF, saiu. Ficou só o que interessa pra gente, entendeu? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar as médias móveis simples de 20 e 50 dias para análise. Pedro, o que é? Deixa eu pôr aqui, criar, fica melhor, né? O que é média móvel? Calma lá. A média móvel visa... Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Eu tenho esse estoque, tá? A média móvel visa suavizar as oscilações de preço para poder facilitar a identificação das tendências. Isso é muito importante para Machine Learning, para ela treinar lisinho. Pense em uma pessoa que está emagrecendo. Em vez de conferir o peso de hoje, é calculado a média dos últimos 20 dias. Dessa forma, as pequenas variações diárias deixam de atrapalhar a análise. Ou seja, a gente tira a variaçãozinha tipo... esses numerozinhos quebrados aí, muita coisa quebrada, truncada, a gente dá uma limpada nisso. É como se fosse que a gente estivesse arredondando a nossa análise de forma geral, entendeu? Espero que sim. Caso tenham dúvidas, o comentário e o direct está aberto aí para vocês, tá? Vamos rodar aqui, ó. Você pode ver que deu certo, não deu nenhuma mensagem de erro. Caso dê erro, ele vai aparecer dessa forma, viu? Ó, tudo em vermelho, lascado, e geralmente vai mostrar o porquê que você errou. Aqui é a sintaxe inválida, porque eu tirei ali uma coisa importante para nossa função rodar. Beleza, média móvel de 20 períodos. Para cada dia, o computador soma os preços de fechamento dos últimos 20 dias e divide por 20. Então, o que eu estou pedindo aqui? Ó? Primeiro, eu estou pedindo para que seja criada uma nova coluna, tá? SMA 20, que é a média móvel, tá? É a soma dos últimos 20 dias, tá? Esse nome aí, você pode pôr o nome que você quiser aqui, tá? Então eu estou pedindo para criar uma nova coluna com esse nome que vai receber os fechamentos, tá? Que vai receber a média móvel dos últimos 20, né, dias. E esse min, ele vai fazer a média. Basicamente min, lembra aqui, ó, min, aqui, ó, é a média. Recapitulando, vai somar e vai dividir por 20, tá? A média móvel dos 50 períodos, a mesma lógica. Vamos criar uma nova coluna, tá? Que vai receber os últimos 50 fechamentos ali, tudo, e vai dividir por 50, ok? Para fazer essa média, beleza? Vendo as últimas linhas da coluna, ó, a gente vai ver que já tem o nosso... né? As últimas 5 linhas não, as últimas 10 aqui, né? Deixa eu mudar aqui para não ficar confuso, tá? Utilizamos aquela mesma funçãozinha aqui, tail, tá? Ele vai mostrar as 10 últimas. Por que as 10 últimas? Depois a gente vai entender melhor, tá? Porque se a gente mostrar as primeiras, o SMA 20 e o SMA 50 vai ficar vazio. Por quê? Nós vamos entender depois, tá? Aqui, ó, você pode ver que isso daqui tá mostrando quebra de colunas, né? A gente tá quebrando a nossa tabela aqui para que o restante das informações apareça aqui embaixo. Então tá suave. A última tabela, que é o SMA 50, tá aparecendo aqui embaixo, tá? Normal. Mas se você abrir esse data frame aqui, ele no Excel aí, enfim, .csv, você vai ver as colunas todas enfileiradas, beleza? É que aqui, para facilitar a visualização, ele quebra aqui pra gente. Você pode ver que já tem, ó, viu? A média móvel aqui, né? Ó, média móvel e tudo mais, que é 20 dividido por 20, né? Os 20 preços, os 20 últimos preços dividido por 20, aqui os 50 últimos preços de fechamento, né? Fechamento, ó, estamos trabalhando aqui com o fechamento, tá? Vamos lá. Você pode ver que tá tudo certo aqui, os números aparecendo. Aqui, ó, tem um errinho aqui que pode ser que aconteça caso você queira criar um gráfico com
a variável date aqui, tá? Eu não vou passar detalhadamente por cima dela, porque eu tentei criar uma tabela aqui, um gráfico, só que não deu certo. Aí eu decidi deixar esse erro aqui, explicando ele, tá? Caso você queira fazer, ó, um exemplo do que não fazer, ó, fazer um gráfico. Ó, você pode ver que ele não puxa aqui, porque, ó, key error date. A gente tem que transformar essa data. Daí é outro trabalho que a gente teria que estar realizando, mas como não é o foco desse vídeo, posso criar um outro vídeo aqui mostrando e explicando do porquê que não é interessante fazer isso com a data, tá? Aqui eu mostro um outro comando aqui, caso você queira ver o que está sendo classificado como coluna. Aí, ó. Close, High, Low, All, Open, Volume, SMA 20 e por aí vai. Os tipos aqui, ó. Você pode ver que não tem data aqui. Não tem data, então data, consequentemente, não é uma coluna. O que a gente vai fazer aqui agora? Deixando de lado um pouco essa questão da data, nós vamos trabalhar uma lógica para fazer as previsões aqui, tá? Aqui eu explico do porquê que o DF possui multi-index, que é o que eu já falei, que geralmente o Yahoo Finance, ele dá dados dessa maneira, tá? E a gente até pode fazer um gráfico com esses índices, tá? Mas não é o caso desse vídeo. Prevendo o preço de fechamento do dia seguinte, tá? Do dia seguinte. Em ciência de dados, em análise de dados, sempre quando você vai analisar algo, cara, você não chega, tipo, tem um data frame, e é isso, tem um data frame e eu vou ficar brincando com ele ali. Não, você tem que ter uma pergunta para te guiar, cara. Porque como o cerne, o miolo do pão das análises, né? O centro de uma análise de dados é responder perguntas ou fornecer ali uma análise baseada numa pergunta que vai dar informação, você vai pegar dados e vai transformar em informação, tá? E vai fornecer para quem toma as decisões, né? Para que essa pessoa tome essa decisão de uma forma mais embasada, de uma forma mais concisa, com dados, entendeu? Pausa para água porque minha garganta tá seca. E para a gente fornecer esses dados aí, a gente tem que ter um problema, ter uma pergunta. O que a gente quer saber dos dados? A informação só se torna uma informação, caso não saibam, né? Tem um vídeo aqui meu, antigo até, antes de eu ter os meus vídeos viralizados por aí, eu falei sobre isso. Eu falei sobre a transformação de dados em informação, né? Eu falei, né? Não é porque você tem um Excel cheio de número que você tem uma informação ali. Como que você vai pegar aquilo e modelar para transformar em informação? Essa modelagem aí a gente está fazendo agora. A gente está fazendo uma análise exploratória de dados para preparar os dados para a gente direcionar para o nosso objetivo, que é o quê? Que é a pergunta aqui, ó, com todas as informações que tenho hoje, dos últimos 6 meses, tudo, né, desse banco de dados aí, do Yahoo Finance, né, qual será o preço de fechamento de amanhã? E para isso a gente tem que fazer uns ajustes antes de já treinar o modelo, né, aqui, ó. Por que não treinar o modelo sem os ajustes abaixo, como a nova coluna que nós vamos modelar e acrescentar, né? Por que estaríamos dizendo para o computador, né, para o nosso modelo de machine learning, descobrir o fechamento usando informações que só serão conhecidas depois que o mercado fechar? Por exemplo, por que não prever o próprio dia? Imagine que hoje seja dia 10 de junho, né? No início do dia, você conhece o preço de abertura, open, o histórico dos dias anteriores, as médias móveis SMA e SMA 20 e SMA 50, o volume acumulado até aquele momento ou do dia anterior, né? Mas só que o problema é que você não conhece ainda o preço máximo, o preço mínimo e o fechamento. Isso é muito importante para a gente prever. Por que a gente não conhece esses dados? Porque, teoricamente, o dia não acabou. O mercado fecha, vamos supor, 5 horas da tarde. Até 5 horas, os preços vão oscilando. Como que a gente resolve esse probleminha aí? Primeiramente, a gente tem que criar uma nova coluna. E essa será uma coluna deslocada, né, que vai ter nela o fechamento de amanhã. Ou seja, o close, o fechamento do dia 11, passa
para a linha do dia 10. Aqui, ó. Agora a linha representa que no dia 10 eu conheço todas as informações e... Opa, um errinho de português aqui. Um erro de digitação, né? E quero prever o fechamento do dia 11, ou seja, o fechamento que só vai ocorrer no final do dia 11, entendeu? Como que a gente faz isso? Aqui, ó. Nós criamos, tá? Uma nova coluna que vai receber isso daqui, ó. Esse Shift -1 se refere ao movimento que nós queremos realizar, que é esse daqui. O close do dia 11 passa para a linha do dia 10, entendeu? Rodamos aqui. Agora vamos ver a nossa cabeça aqui, tá? Ó, aqui, ó. Close amanhã. Você pode ver, ó. Aqui, ó, o close do dia 11 passa para a linha do dia 10. Ó, o close do dia 11 passa para a linha do dia 10. Aqui nós não temos o dia 10, né? Então vamos fazer isso, né? Utilizando o dia 11 e o dia 12 aqui, tá? O close do dia 12 passa para o dia 11. Ó, close amanhã. No dia 11, a gente já tem aqui, ó, o close que vai ser do dia 12, já previamente previsto, entendeu? Qual que vai ser o close de amanhã? Já temos aqui, ó, beleza? Bom, você pode ver que tá none aqui, né? Quer dizer que não temos uma informação aqui. Por quê? Porque a nossa tabela, né, o topo dela possui esse none. Porque lembra que o SMA se refere às médias móveis, que é resultado da soma e da divisão de 20 dias e de 50 dias? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas só. Para ele mostrar essa média móvel, ele precisa ter todos esses 20 dias posteriores para poder exibir. Então, como a gente não tem 20 dias aqui, ó, para trás aqui, ele não vai exibir. Agora, se a gente mostrar o nosso head, tá? O nosso head com as últimas 20 linhas, você pode ver que já vai aparecer aqui, ó, porque ele analisou tudinho esses 20 dias e só conseguiu mostrar um resultado aqui, ó, viu? Ele já mostrou aqui. Daqui para frente, ele vai mostrar os SMA, tá? 20, de 20. Agora, os de 50, a gente põe aqui, ó, 50, para mostrar os 50 dados aqui, tá? Ó, ele já mostrou aqui, ó. Aqui ele começou a mostrar o nosso SMA dos últimos 50 dias, entendeu? Aí, ó, aqui ele já vai completando aqui a média, tá? Ó, no SMA 20. Se eu pôr 60, você pode ver que a partir dos 50 ele já vai calculando também. Porque ele precisa dessas informações aqui para ele calcular, cara. Senão ele não consegue calcular, entendeu? Então vamos lá, vamos remover esses none aqui, porque isso não é interessante pra gente. Para isso, a gente limpa o nosso DF aqui com drop NA, ou seja, tire esses NA aí, esses none, tá? Rodamos, ele removeu. Vamos ver o que ele mostra nas primeiras linhas aqui, tá? Ó, você pode ver que ele já tirou o que é none aqui. Por que ele tirou? Porque não é interessante pra gente. Então ele tira tudo isso daqui, ó, esse none, tá? E começa a contar a partir do dia 24, que é o dia que nós não temos mais nones de forma geral. A partir do dia 20 aqui, a gente já não tem none pro SMA 20, só que a gente só começa a não ter none do SMA 50 a partir do dia 24 aqui, ó, que é o que ele mostra aqui, ó, 24, 25, 26. Esse daqui, lembra, o head é o topo da nossa tabela. O topo são os primeiros, óbvio isso, né? Então, como nos primeiros a gente tinha none, só para fixar mesmo na cabeça de vocês. A gente removeu, ó, você pode ver que ele tá limpinho. O topo agora ele começa a contar desses dados para baixo, entendeu? Vamos pôr os primeiros 20 linhas. Ó, tudo certinho, ó, não tem none, tá? Teoricamente não era para ter, tá bom? Aqui a gente já começa a treinar o nosso modelo de machine learning, tá? No treinamento do nosso modelo, nós definimos as variáveis de entrada. Depois vocês vão entender o que é isso. As variáveis de entrada, né? Como a gente quer prever o fechamento, elas são essas daqui, tá? A abertura, a alta, a baixa, o volume, o SMA 20 e o SMA 50, né, as médias móveis. E agora nós definimos a variável y, que é a variável alvo, que a gente quer prever, que é o close de amanhã. Para a gente não embaralhar os dados, é importante que a gente separe o treino do
teste, tá? Aqui a gente tem que ter em mente que é uma série atemporal, então é importante a gente não embaralhar os dados. Eu marquei aqui, ó, de novo, não embaralha os dados, cara, não embaralha, tá? Vamos dar um play aqui, ó, vamos rodar essa célula aqui, rodou esse comando aqui também. Tá, os comandos são intuitivos, tá? Caso você já tenha uma base de programação básica, isso daqui é, enfim, criação de listas, arrays, enfim, atribuição de valores. Tudo isso daqui você tira de letra, tá? Vamos lá. Aqui a gente limpa o none de novo. Não lembro se a gente precisa limpar de novo. Vamos rodar aqui por via das dúvidas, tá? Rodamos, tá? Agora nós utilizamos o sklearn, que é o scikit-learn, tá? Que eu falo sklearn porque a gente importa dessa forma, então fica na minha cabeça. É uma das dependências que vocês têm que instalar, tá? Aqui a gente começa a treinar. Na verdade, a gente separa, ó, o X de treino, o X de teste, o Y de treino e o Y de teste, tá? Aí, ó, train, test, split, tudo, ó. Tudo certinho, configurado, beleza? Isso daqui é basicamente, você não mexe muito, tá? Isso daqui é meio padrão. O shuffle false é porque ele mantém a ordem cronológica ali dos dados, tá? É interessante ter, beleza? Treinamento do modelo, realmente dito ali, ó, expressado, né? Vamos treinar. O teste, ele é referente aos resultados que a gente vai ter. É quando a gente vai prever o futuro, né? Prever as coisas, né? Então aquilo lá que é os testes, né? É o X de teste e o Y de teste. Esses daqui são o X de treinamento e o Y de treinamento, para ela aprender com o nosso banco de dados aqui, ó. Vamos fazer esse treinamento aqui, que tem uma coisa bem legal aqui pra gente entender, tá? Vamos começar pelo ponto fit aqui, tá? X-train e Y-train. Essa é a etapa em que o modelo aprende mesmo, ó, viu? A gente define um nome para o nosso modelo, que é super criativo, né? Que eu fui super criativo nessa escolha, né? Defini o nome do modelo como modelo. E o que esse ponto fit aqui embaixo faz, né? É como se a gente estivesse pedindo para ele da seguinte forma: analise todos os exemplos X e descubra como eles se relacionam com as respostas Y. O nosso X e o nosso Y. Como que é essa relação, né? Ele vai descobrir treinando e analisando. Utilizamos aqui, ó, um modelinho aqui, ó, de Random Forest Regressor, né, de regressão, de floresta de regressão randômica, tá? Do nosso scikit-learn. Agora vamos treinar, tá? Mas antes de eu rodar esse comando, calma, você tá muito agitado, você tá muito apressado. Respira aí, que você que tá vendo o vídeo, tá? Respira, porque antes de eu treinar o modelo, a gente tem que entender o que tá fazendo aqui, ó. O que é esse N Estimators e Random States, que eu fiz uma colinha aqui para vocês aí, tá? O que é o Random Forest Regressor? Imagine que o Random Forest Regressor é uma equipe de especialistas tentando prever o preço do petróleo. Imagina que você tá numa sala, fecha o teu olho aí agora, ó. Imagina que você tá numa sala, tá? E tem, cara, muitos especialistas, uns 50 especialistas tentando ver como que o petróleo vai se comportar, como que vai ser o preço dele. Só que, ao invés de você chegar, né, você é o cara top que tá liderando essa equipe, né? Em vez de você chegar e pedir a opinião de apenas uma pessoa, você pergunta para várias pessoas, tá? Você vai perguntando para a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a pessoa de número 50, sei lá, quantas pessoas tá na sua sala hipotética aí, né? Você faz as perguntas e depois você faz uma média das respostas. O N Estimators é a quantidade de árvores de decisão que o algoritmo vai criar, ou seja, é a quantidade de pessoinhas ali hipotéticas tentando prever o preço do petróleo. Por exemplo, N Estimators 10 cria 10 árvores. Aí tem aí, ó, N Estimators 500 cria 500 árvores. Cada árvore faz uma previsão diferente, entendeu? O Random Forest Regressor calcula a média dessas previsões.
Ele pega ali, ó, a pessoa de número 20 deu que o preço vai ser $100. A outra pessoa de número 21 deu que vai ser 98, sabe? Ele calcula a média dessas previsões. Lembrando, quanto mais árvores tiver, geralmente mais estável fica a resposta, mas o treinamento também demora mais. Aqui nós vamos ver o treinamento rápido e o treinamento demorado, com 100 árvores, com 500 árvores, com 10 mil árvores, com 30 mil árvores, com 50 mil árvores, tá? Para vocês verem, porque cada comando que você roda aqui, ele te dá o tempo, aqui, limpando dados com none, o tempo. Não deu nem 1 milésimo, já fez logo instantaneamente, né? O que é random state? Esse parâmetro serve apenas para reproduzir exatamente o mesmo resultado. Como assim? O algoritmo escolhe aleatoriamente quais amostras e quais variáveis usar para construir cada árvore, entendeu? Para ele construir as árvores, ele precisa dos dados aqui, cara, que você já tratou brevemente, tá bom? Vamos voltar aqui, aqui. Ele usa sempre a mesma sequência de números aleatórios. Sem ele, receberíamos resultados ligeiramente diferentes todas as vezes, sabe? Ia ficar algo meio estranho, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso treinamento, e prestem atenção no tempo aqui, caso eu treine o meu modelo com 100 árvores, tá? Você tá vendo aqui? Nós não definimos, lembra que a gente não rodou? Vamos rodar aqui, Rodamos. Nós não rodamos esse daqui, Rodamos, agora vamos ver. Treinou em 1 milésimo. Em 1 milésimo, foi teta. Aqui ele mostra meio que um resuminho, os parâmetros, tá? Você pode ver que a matemática tá aqui, cara, Mas isso daqui ele já te dá mastigado, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso daqui, tá? Onde ele dá os parâmetros, os filtros e tudo certo aqui, porque senão vocês vão estourar uma veinha do cérebro, tá? E eu também. Vamos lá, com 500 árvores. 4 milésimos. Pô, Pedro, tá muito, muito rápido, né? E também são poucas árvores, né? Vamos tentar fazer aqui com 10 mil árvores. Tá? 10 mil árvores. Já foi para 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5. Acho que vai até 10 segundos. Olha, 8. 8 cravado. Com 10 mil árvores. Pedro, eu quero com 50 mil árvores, né? Vamos ver aqui, 50 mil árvores. Opa! Quantos segundos? Eu não vou cortar, tá? Agora, você imagina um chat GPT da vida treinando os modelos. Quanto que não demorou? E quanto que não custou de energia? Só pra gente fazer uma brincadeira aqui, tá dando, Eu sei que isso daqui é segundos, tá? Não são horas, mas, com 50 mil árvores, já deu quase... Cara, acho que vai dar um minuto facinho. Quase. Vamos parar por aqui, que eu acho que tá bom, pra gente não se prolongar muito. Agora vamos fazer as previsões, tá? Criamos aqui, uma variável que vai receber o predict aqui, tá? Que vai ser teste. Você pode ver que aqui nós usamos o teste mesmo, que é onde a gente vai estar pondo o nosso modelo em prática, com a mão na massa. Nós não estamos mais treinando, X-train ou Y-train. Nós estamos utilizando aí o teste mesmo, tá? Previsão, que vai receber o resultado da predição que o modelo vai fazer. Entendeu? Tentando explicar aqui da melhor forma possível a linha de código. O que o predict ele quer dizer? O que ele pergunta? Você já aprendeu com centenas de exemplos. Agora, olhando para este novo dia, qual preço você acredita que teremos amanhã? A previsão dele até demora um pouquinho mais, tá?
Aqui tem um resuminho do que é cada coisa, tá? Aqui, ó, no random state, caso não tenha ficado um pouco claro, né? Fixa a aleatoriedade para que o experimento seja reproduzível. Não melhora a precisão por si só, tá? Só para que fique claro. Agora nós vamos comparar os valores reais do que realmente foi, tá? Com os valores que a gente fez a previsão, tá? Com o que ele deu, o previsto. Ó, qual que foi o real? De 94, ele fez a previsão em 99, em uns quebrados, tá? De 93 foi para 98. Pô, Pedro, poxa, às vezes ele oscila muito, não é a precisão dele não é tão interessante. Por quê? Vamos ter agora uma mini explicação sobre o mercado financeiro, coisa que não é o meu foco de análise e estudo, mas eu sempre gosto de ver vídeos aí, consumir conteúdos de geopolítica. Mercado financeiro, ele não é algo que depende apenas de uma matemática fixa e irrefutável, tá? O que eu quero dizer? Muito fator humano, muitas decisões humanas, elas influenciam nesses preços. Então, se o nosso modelo fez a previsão que no começo do ano aí que teve aqueles conflitos, né? Eu não vou falar muito sobre isso porque às vezes pode dar ruim aqui para mim, tá? Tivemos os conflitos lá no Estreito de Hormuz e tudo mais. Se o nosso modelo previu que na sexta-feira o preço do petróleo ia fechar com, sei lá, a gente está na quinta-feira, se ele vai fechar com o valor de previu que vai estar na casa dos $90, supondo. Só que na quinta, o fulaninho X, a pessoa X, soltou uma birimbinha no outro fulaninho, lá no Estreito de Hormuz. Vamos conversar nesses termos, tá? Essa birimbinha vai fazer com que o preço suba, provavelmente suba. Se ele ataca uma refinaria de petróleo, o preço vai subir. Ou seja, a previsão já não vale mais, porque aconteceu outro motivo, outro fator motivador que fez com que o preço fugisse da previsão. Tá? Eu quis trazer esse modelo aqui para que vocês vejam a complexidade que é. Certas linhas de estudo, mercado financeiro, as coisas assim, certas linhas, cara, são difíceis de prever mesmo. É por isso que cada vez mais é muito mais necessário ter modelos, ter profissionais da área que consigam passar toda essa bagagem em cima de uma previsão. Porque é fácil a pessoa, decorar um monte de comando, tá? E fazer. Ó, a previsão é essa aqui. Só que a bagagem, a análise mesmo, vem de você, do teu estudo e da tua bagagem. Você quer ser um analista do mercado financeiro de petróleo, sei lá? Eu quero fazer projetinhos assim. Beleza, você vai fazer. Mas e na hora de você passar os resultados? Você vai ter que falar tudo isso que eu falei, cara. Por exemplo, você vai ter que explicar, mas assim, estamos num momento incerto, de acordo com as recentes notícias, o fulaninho tá movimentando tropas pro Estreito de... Falei Hormuz, mas eu não sei se é Hormuz que passa ali, não sei quantos % do petróleo mundial, tá? Fulaninho tá enviando tropas ali. Então, fique esperto, porque essa previsão pode, não ser isso, sabe? Ela pode aumentar, os valores podem aumentar, tal. Então tem toda essa bagagem. Vamos para o próximo. Vamos avaliar o nosso modelo, tá? Temos dois termos aqui, tá? Que eu aprendi até recentemente, tá? Que é o MAE, Mean Absolute Error, o erro médio em unidades de preço, tá? E o R², que é quanto da variação dos dados é explicada pelo modelo. Quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Aqui nós temos o comando que faz isso, mais uma vez do nosso sklearn, né? Aqui nós acessamos a metrics dele, né? As ferramentas de métricas, e nós importamos o Mean Absolute Error e o R2 Score, R² Score. Como que a gente mostra isso? Nós colocamos o que a gente quer, o MAE aqui, que é o Mean Absolute Error, do y-teste relacionados às previsões, né? Com as previsões. E o print, R², y-teste e o previsões. Porque o y era o que a gente queria focar, lembra? Que a gente treinou nossa variável y, que é a variável alvo, né? Que a gente quer ver quanto que ele vai fechar amanhã. Então, lembra? Aqui, nós vemos isso daqui.
como que tá a qualidade dos resultados, tá? Vamos rodar aqui, ó. Ó, essa é a qualidade dos resultados. Vamos fingir que a gente vai prever o valor de amanhã. Hoje é eu tô gravando esse vídeo aqui dia 11 de junho de 2026. E eu quero saber qual que vai ser o valor, tá? Do dia 12 de junho, que é amanhã, tá? O que a gente faz? Como a gente já explicou, não dá pra gente prever o dia de hoje, porque o dia de hoje não acabou e nós não temos os valores de alta, de baixa e os valores de fechamento do dia, porque o mercado ainda não fechou. Agora é 1h da tarde, eu não sei que hora que o mercado fecha mesmo de petróleo, tá? Mas vamos fingir que ele fechou, cara. Eu tô fazendo essa análise outra hora aí. O que a gente tem? Vamos supor que que o mercado ele fechou dessa maneira. Ele abriu com 65, enfim, dólares, 66 dólares e 10 centavos e a baixa foi 64 dólares e 80 centavos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que importar essas informações, tá? Para um data framezinho aqui que nós vamos criar, né? Uma tabelinha aqui, ó. Nós vamos atribuir esses valores, né? Nós vamos transformá-los em um data frame e vamos atribuir para novo dia, ok? Que nós importamos o pandas, tudo, ó. Vamos importar essas informações, tá? O que a gente faz aqui? Nós pegamos o nosso modelo de previsão, né? Que é esse daqui, ó, modelo, vai fazer a previsão relacionado aos dados do novo dia, seguindo a base que nós treinamos, que é essa basezona aqui, ó. Seguindo todos esses dados aqui, ele vai analisar, vai tentar prever como que vai ser o preço do petróleo amanhã, no dia 12, beleza? Aqui a gente mostra a nossa previsão nova, ó. Vamos rodar, ó, rodamos, tá prevendo, ó. Vai ser de 73 dólares e 78 centavos. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like, compartilhe, tá bom? E que você vai estar ajudando muito, tá? Se você tem um projeto aí, uma empresa, ou você é um profissional autônomo, ou você trabalha em alguma empresa, está precisando de um olhar mais técnico para o seu negócio, envolvendo TI, marketing também, manda uma mensagem aqui para mim, tá? Eu tenho uma empresa que é especializada nessas demandas aí, tá? Principalmente de análise de dados, desenvolvimento de estratégias de marketing e desenvolvimento de software também, beleza? Valeu, falou, fui!